Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Brasil cria mais de 157 mil vagas formais de trabalho e tem o melhor setembro em 6 anos. A agropecuária foi um dos setores que mais gerou oportunidades. PIB da China avança 6% no terceiro trimestre e confirma crescimento mais lento em quase 30 anos. Macrosecto Consultores projeta cenário positivo de preços para a soja em 2020. E nesta edição você vai ver uma análise completa sobre este mercado. E mais, os riscos climáticos para a safra norte-americana. No Brasil, a previsão de chuva para o plantio de grãos. E vamos até a Dakota do Norte saber como está o impacto da neve na perspectiva de produção agrícola dos americanos. O Mercado e Companhia já está no ar. Bom, essa semana que está chegando ao fim foi cheia de informação para o mercado agrícola, principalmente repercussões sobre a neve que atingiu algumas lavouras dos Estados Unidos. O ponto agora é saber qual foi o impacto desta neve no potencial produtivo da safra de soja e milho por lá. E 2, se há previsão de mais neve para os próximos dias, que tipo de efeito isso vai ter na produção dos americanos? Essas informações são extremamente importantes para a gente projetar também na sequência o cenário de preços. Por isso a gente abre a edição de hoje indo até os Estados Unidos, lá para Dakota do Norte, onde está o Ramon Dias. Ele é brasileiro, estuda agronomia e está acompanhando a safra dos americanos. Ramon, boa tarde. Como é que está o tempo aí na Dakota do Norte hoje? Boa tarde, Karen Severo e a todos os telespectadores. Bom, o tempo aqui abriu o sol, durante ontem e hoje tem um sol muito forte. Temos previsões de chuva para sábado e domingo e 80% de chuva para essa semana também. Porém, o sol está vindo bem forte e ajudando a derreter um pouco essa neve. Aí vocês já voltaram a colher? A princípio não, Karen. O chão, como a neve e a umidade está muito alta do solo, a gente não está conseguindo ter as entradas em campo devido à alta umidade. Então, os maquinários não estão tendo acesso às colheitas no momento. Agora, Ramon, você enviou algumas fotos para a gente. Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar e eu gostaria que você relatasse para a gente. Essas fotos que a gente está vendo do milho com neve foram feitas quando? A gente está vendo que a neve também está derretendo ali nas lavouras de soja. De onde são essas imagens? Quando elas foram feitas? Bom, essas imagens da soja foram feitas hoje, por mim mesmo. Está bem diferente das semanas passadas, quando eu estava com excesso de neve. Realmente o sol está ajudando muito a derreter. E essas imagens do milho que foi enviado para vocês são das regiões de Minnesota e Morris, de um colega meu, no qual estão tendo bastante dificuldade em retirar esse milho da lavoura devido ao excesso de chuva e excesso de umidade existente no solo. Agora, Ramon, está muito claro para a gente nessas imagens que a neve já derreteu nessa região de Dakota do Norte, onde você está. Algumas máquinas aqui estão entrando em campo em outras regiões, como Minnesota, que a gente está acompanhando agora. O ponto é saber quanto essa neve já impactou no potencial produtivo das lavouras destas regiões. Bom, Kellen, as lavouras em si que já estão finalizadas, já chegaram no seu estágio de colheita, não vão ter tanto afeto devido à neve até conservar um pouco essa lavoura. Porém, as lavouras que estavam um pouco verdes ainda, que não tinham chego no seu ponto de colheita, sim, essas vão ter percas e alguns produtores falam em cerca de 15% a 20% de percas. Isso é uma questão generalizada ou é pontual? Ramon, eu sei que você conversa com outros brasileiros que estão em outras regiões dos Estados Unidos. Conta pra gente. Por mais essas regiões afetadas aqui de Minnesota, da Dakota do Sul, da Dakota do Norte, que vão ter um pouco dessas perdas, mas isso são pontos e não são no total dos Estados Unidos, tá? Diga pra gente, na sequência agora, Ramon, a Desirê Brant vai trazer imagens de mapas da meteorologia e ela já antecipou que há risco de neve para essa região de Dakota do Norte, onde você está, também para algumas áreas do cinturão agrícola. A neve voltando a ocorrer, qual o impacto que deve ter nesse estágio das lavouras aí? Bom, o grande problema para eles, que fica mais assustado, é a questão de retirar a soja no exato momento, porque a soja ela afeta um pouco mais com a neve. Já o milho não tem tanto problema, porque o milho, se eles não conseguirem retirar nessa época, eles conseguem retirar no ano que vem.
Mas realmente a soja, a preocupação maior deles, eles entrarem em campo e retirar o quanto antes. Porém, se a neve continuar vindo, alguns deles estão falando já em acionar seguros ou deixar algumas sojas para o ano que vem, mas isso a gente depende muito tempo para tomar essa decisão, certo? Ramon, muito obrigada pelo relato direto da Dakota do Norte. Para a gente que está aqui no Brasil, é muito importante saber e acompanhar dia após dia o que está acontecendo aí nos Estados Unidos, já que isso impacta diretamente também nos preços aqui para os brasileiros. Bom trabalho para você e obrigada por nos atender. Eu que agradeço, Karen Severo, e a todos os espectadores. Obrigado pela oportunidade. Espero que eu tenha ajudado um pouco as notícias aí. Com certeza. Obrigada, bom trabalho para você, volte sempre. Vamos direto saber dos riscos de mais neve e tempo frio, com até risco de geadas nas regiões produtoras dos Estados Unidos. A Desirê Brandt, ao longo dessa semana, tem alertado que há chance de nevar no cinturão agrícola e também em algumas regiões, como Dakota do Norte. Quero saber se esse risco de neve aumentou e quando que esse risco pode se concretizar. Boa tarde, Kellen. Boa tarde também a todos que nos assistem. Existe sim a possibilidade de voltar a nevar, principalmente nas áreas mais ao norte, pegando as Dakotas, norte e sul, também pegando a região de Minnesota, onde ainda tem neve que não conseguiu derreter. As imagens de satélite mostram um tempo mais aberto justamente nestas regiões, por isso, com a presença do sol, a neve derreteu um pouco. E a temperatura não está tão baixa nesses últimos dias. Só que nos próximos dias o frio vai aumentar e existe a previsão de precipitação. Essa precipitação, com uma temperatura tão baixa, ela vem na forma de neve. Agora, se a temperatura não ficar tão baixa, acaba chovendo, acaba derretendo um pouco essa neve. Para os próximos dias, tem previsão de chuva para a faixa norte aqui, pegando as Dakotas, também Minnesota, grande parte do cinturão agrícola até a região de Ohio. O acumulado não é muito elevado, mas se fizer muito frio em algumas áreas, aí sim ocorre esse risco para queda de neve, tá? Então, a gente detalhando um pouquinho mais, só dando um zoom aqui, ó, tem previsão de precipitação, né? Eu não falo chuva porque pode vir na forma de neve. Entre as Dakotas, sul e norte, também Minnesota, e a temperatura nessa região pode ficar abaixo de zero. Então, principalmente aqui, ó, no norte de Minnesota e na Dakota do Norte, até o finalzinho, até o fim de semana agora, já existe a possibilidade de voltar a nevar por causa dessa combinação aqui, temperatura abaixo de zero e a possibilidade de precipitação. Então, já a partir deste fim de semana. Para a semana que vem, o acumulado de precipitação diminui. Continua um pouquinho mais elevado aqui nas outras áreas do cinturão agrícola, até a região de Ohio, pegando Illinois também, mas nas áreas mais ao norte do cinturão, também na Dakota do Norte, principalmente, tem essa possibilidade de precipitação e mesmo que fraca, se fizer muito frio, ela vem na forma de neve. Já para a Dakota do Sul, a chance de precipitar neve já é menor. Agora, olha o que acontece com a temperatura. A linha de zero se espalha um pouco mais, então justamente entre a Dakota do Norte e norte de Minnesota, continua com condições para a semana que vem ainda para queda de neve. Mesmo sendo um pouco mais fraca, permanece. Como já nevou, tem neve agora para o fim de semana. Semana que vem também tem, mesmo que para a semana que vem seja mais fraco, isso pode manter o gelo nestas regiões, tá? Aí no outro período, indo até o dia 2 de novembro, diminui a possibilidade de precipitação, tempo mais aberto. Se chover em algumas áreas aqui do cinturão agrícola, entre Illinois e Ohio, mesmo assim muito fraco. Só que a temperatura vai cair ainda mais nestas regiões e olha só, a linha de zero chega até aqui embaixo, chegando perto até o norte de Illinois. Bom, pelo menos para esse período não tem previsão de neve entre finalzinho do mês e começo do mês de novembro. Mas muito frio, esse muito frio é que pode manter ainda o gelo nas áreas mais ao norte de Illinois e também Dakota do Norte, Kellen. Muito obrigada, Desirê. Eu quem agradeço. Volto com você para saber do plantio aqui no Brasil daqui a pouquinho. Ok. Claro que você pode enviar suas perguntas por Superclima a partir de agora já, 11 98524 0073. Vamos dar continuidade a essa sequência. Começamos com um relato de brasileiros que estão na Dakota do Norte, reportando dificuldades naquela região para o avanço da colheita depois da neve que atingiu lavouras de soja e milho. Segundo, a gente viu a Desirê trazendo a previsão de, sim,
risco de neve para os próximos dias em algumas áreas produtoras dos Estados Unidos. Terceiro, a gente tem que saber qual é a previsão de preço aqui no Brasil. Hoje, a Macrosector divulgou um relatório dizendo que o cenário é positivo para preços da soja em 2020, principalmente por dois fatores. Um, a alta prevista de preço do mercado internacional e dois, o dólar que deve se manter acima de R$ 4,00. Quem nos disse isso foi o Fábio Silveira, que está ao vivo para trazer mais detalhes sobre esta previsão. Fábio, boa tarde. A Macrosector Consultores projeta cenário positivo para a soja em 2020? Sim, Kelly. Boa tarde, Kelly. Na verdade, temos dois grandes motivos para acreditar que o preço da soja será melhor no início de 2020 em função, primeiro, da própria alta do preço do produto no mercado internacional, né? O preço da soja tende a se sustentar no início do próximo ano num patamar maior, né, do que em 2018, em função de redução de estoque global, né, e em função de redução de juros nos Estados Unidos. Toda vez que temos um movimento de baixa de juros no mercado americano, isso tende a fortalecer o preço de commodities. E aí, no caso, a soja teria um fator adicional, além do estoque global, do estoque mundial, apresentar tendência de declínio em 2020. Esse é o primeiro grande fator, preços internacionais melhores. O segundo fator que tende a melhorar o preço da soja doméstico aqui no Brasil é o fato de que a taxa média de câmbio em 2020 será maior do que a taxa média de câmbio em 2019. Portanto, esses serão dois grandes fatores para incentivar, e já vem incentivando a produção, o plantio da soja para a próxima safra de verão. Então vamos começar de trás para frente. Você acabou de dizer que um dos pilares que sustenta a sua projeção de cenário positivo de preços para a soja em 2020 é o dólar, que você considera que terá taxa maior do que foi visto em 2019. Por que você projeta dólar acima ainda dos 4,15 que a gente tem visto para o novo ano? Em 2019, a taxa média de câmbio deve ficar em torno de 3,95 aproximadamente, em 2019. Né? E em 2020, o patamar médio de câmbio deve ficar em torno de 4,15, 4,20, já que temos incertezas domésticas, incertezas políticas, um quadro fiscal ainda bastante preocupante. E, além disso, temos no cenário global uma atmosfera não muito amigável em função da guerra comercial Estados Unidos e China. Portanto, o Brasil ele é um pouco vítima desse quadro de instabilidade internacional e, portanto, teria mais um motivo para que a taxa de câmbio subisse. Então, temos, do ponto de vista da taxa de câmbio, fatores que sustentam um patamar próximo de 4,15, 4,20 reais por dólar em 2020. Incertezas domésticas e incertezas internacionais por causa, sobretudo, da guerra comercial. Agora, você falou em guerra comercial, vou pegar esse gancho para partir para a próxima pergunta. O outro pilar da sua tese é um preço no mercado agrícola internacional. Vamos falar de Bolsa de Chicago. Há, na sua previsão, a continuidade desta guerra comercial, uma trégua na guerra comercial? Por que o preço na Bolsa de Chicago vai ficar mais alto, na tua opinião? Ele vai ficar mais alto porque a economia americana está muito enfraquecida. Ela vem perdendo dinamismo e até por isso que se desencadeou essa guerra comercial com a China. Uma das saídas para essa guerra comercial diminuir é a economia americana voltar a crescer. Ô, Fábio, deixa eu só fazer uma pontuação aqui. A economia americana está num dos ciclos mais longos de crescimento visto nos últimos anos, não é? Não, em 2019 a economia americana vai crescer 2,2. E olhe lá, ela vai crescer 2,2, assim, numa visão otimista. Ano passado a economia americana cresceu 2,9. O ano anterior ficou aí próximo dos 3. Então, este ano, 2019, a economia americana deve ter uma evolução ao redor de 2,2 e um crescimento de 2 o ano que vem.
É por isso que os Estados Unidos estão reduzindo, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, está reduzindo os juros americanos. Reduziu agora e vai reduzir mais um pouco, provavelmente. Esse movimento de baixa de juros fortalece preços de commodities. É um fator de estímulo, sem querer ter muita tecnicalidade. Quando você baixa o juros, você baixa o custo de sustentação de estoque. Você estimula a formação de estoque. Tá certo. Então, isso vai demandar maior soja, isso vai fazer com que o preço se sustente. Ok. Isso são movimentos fáceis. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.